Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 27 de agosto, cuja leitura do dia em Lucas capítulo 2 e também Jó, dos capítulos 29 a 31. Se você puder pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo o que nos diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 31, versos 33 a 37. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta? Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo, que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. É, é importante começar dizendo aqui, nessa reflexão, é de que nada se esconde de Deus. E não há o que queiramos jogar para debaixo do tapete, como aquela sujeira que a pessoa não quer ter o trabalho de varrer bem varrido e de recolher aquele lixo para jogar fora. Só pega, levanta o tapete, joga ali para debaixo do tapete, fica escondido. É igual, talvez, quem queira, ao invés de arrumar a cama, ao levantar, só pega o edredom ou a coberta e só joga assim por cima, sem esticar o lençol, sem dobrar a roupa de cama, o pijama, o que for, por exemplo. É quem a casa, as coisas estão desorganizadas, aí pega tudo de cima da mesa e joga dentro da gaveta. Não dá para esconder de Deus. Conta-se que uma senhora tinha dois filhos, uma menina e um menino. Um dia, andando de bicicleta no quintal, o menino atropelou o patinho de estimação da mãe, matando-o. A irmã, sendo mais velha, ao ver o irmão atropelar e matar o patinho, usou desse momento para tirar proveito dele, chantageando o menino. Ela disse: "Eu vou ajudar você a enterrar o patinho de forma que nossa mãe não perceba. Porém, a partir de hoje, você vai fazer tudo o que lhe pedir." Durante muito tempo, por causa do medo de ser castigado pela mãe, o garoto suportou o jugo que sua irmã havia imposto sobre ele. Lavava roupa, louça, limpava a casa, varria o quintal e etc. Cansado desse sofrimento, resolveu sair dessa situação e disse: "Eu vou contar o que aconteceu para minha mãe." Logo depois do almoço, chamou a sua mãe e lhe disse: "Preciso conversar com a senhora." A mãe logo lhe respondeu: "Pode ser agora, meu filho. Vamos conversar." O menino, chorando, foi logo dizendo: "A senhora vai me bater?" "Como posso bater em você se ainda não me disse o que houve?" respondeu a mãe. Então ele começou a confessar, dizendo: "Mãe, eu estava andando de bicicleta no quintal e completou: A senhora vai me bater?" A mãe, olhando nos olhos do filho, disse: "Meu filho, no dia em que você atropelou o patinho, eu estava lá em cima. Vi tudo acontecer da janela. Eu estava esperando você confessar a mim o que havia acontecido para que eu pudesse perdoá-lo. Que pena que você demorou um pouco e sofreu por muito tempo." Assim é Deus para com seus filhos.
não podemos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Aliás, podemos, mas não deveríamos assim o fazer. Encobrir o pecado é viver em miséria espiritual. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Cairá no mal. Vai perecer. Encobrir o pecado é adoecer em gemido. Salmo 32, verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Os ossos envelheceram por causa do bramido. E por que o bramido? Porque enquanto guarda o silêncio, a nossa alma geme. Encobrir o pecado é ser mentiroso. 1 João 1, 5 e 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Encobrir o pecado é enganar a si mesmo. 1 João 1, 8, com ênfase na parte A. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É um auto-engano. Encobrir o pecado é continuar sem Deus. 1 João 8, com ênfase na parte B. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Algumas versões dizem a verdade não está em nós. E quem é a verdade? Senão o próprio Senhor. Encobrir o pecado é chamar ao Senhor de mentiroso. 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Mas também, encobrir o pecado é desprezar a palavra de Deus, porque o mesmo versículo nos diz o seguinte, 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, olhando para o nosso contexto, os amigos de Jó, eles vieram de longe para que juntos dessem apoio a ele em meio a tão grande sofrimento. Só que eles erraram muito. Além deles não conseguirem resolver a questão do sofrimento humano com uma argumentação baseada no conhecimento natural, eles não convenceram Jó de sua culpa. E mais do que isso, eles provocaram no amigo o que não por raras vezes desperta em mim e em você: a tentativa de justificarmos a nós mesmos, jogando a sujeira por debaixo do tapete, como fica provado no capítulo 32, versos 1 a 3, dizendo, a Bíblia afirma, que o discurso de Jó, intercalando ali com os amigos, ele estava justificando a si mesmo. Diz assim, Jó 32, 1 a 3. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, os amigos, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão,
Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então eles não tinham a resposta para o sofrimento humano, naturalmente não temos, mas, além disso, eles levaram Jó, eles acusavam a Jó, que ficou tentando se justificar, e a coisa ficou assim bem evidente de que tanto um lado contra o outro não estavam precisos nas suas argumentações. Aliás, nem o próprio Eliú, que começa a falar a partir de agora. Quando nós tentamos justificar a nós mesmos, essa tentativa, é porque fazemos isso como se fosse algo que nos parecesse puro. É nós acharmos que o bege é branco. É nós acharmos que o cinza é branco. Parece puro. É nós acharmos, talvez você olhando aqui para esse quadro branco, talvez para você aí esteja parecendo tudo branco. Mas quando eu olho daqui, da minha visão, eu vejo que tem algumas marcas aqui nele. Tem alguns pontos. Não sei se daqui você consegue enxergar. Ó. Parece-me puro. Talvez você olhando daí, parece todo branco. Mas eu vejo que tem algumas marcas aqui, ó, de canetas, que não saíram exatamente, risco. Alguma batidinha aqui que eu dei sem querer. Tem algumas marcas. Parece puro. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou então, talvez, pareça reto. Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Justificar a si mesmo, muitas vezes fazemos isso porque queremos o fazer diante dos homens. Não queremos ficar mal aos olhos dos homens. Lucas 16, 15. E disse-lhes, Jesus dizendo, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Mas também queremos fazer isso diante de Deus. Lucas 18, 9 a 14. E disse também Jesus falando, essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus falou, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano, cobrador de impostos, que era mal visto pelo povo porque geralmente o faziam, tinham direito a ter um percentual da cobrança dos impostos, e esse percentual eles cobravam de forma injusta, muitas vezes enriquecendo-se ilicitamente. E às vezes até ficando com parte ali do imposto. Judeus aliados ao Império Romano, odiados pelos seus conterrâneos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, e dá a entender que até de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando nós olhamos para o nosso texto, no capítulo 30, dos versos 19 a 21, nós vemos aqui um exemplo
de como Jó tentava justificar a si mesmo, mesmo ele tendo pecado, tá? Porque todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Mesmo ele sendo alguém que era um servo de Deus, ele tropeçava, ok? Não podemos achar que Jó era inculpável, impecável, melhor dizendo. E aqui, nos versos 19 a 21, nós vemos esse exemplo de que ele tropeçava, e mais até do que isso, na própria justificativa dele, ele acabou pecando. Isso é muito importante. Olha o que o texto diz. Lançou-me na... Já falando do Senhor. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Até aí, puxa, Senhor, está acontecendo essa dificuldade. O Senhor não me responde. Fala comigo, Senhor. Até aí. Mas no versículo 21, olha o que Jó falou. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Jó distorceu o caráter de Deus, que é benigno e bom, ainda que não entendesse o que estava passando ali na sua vida. Ele jamais poderia ter distorcido o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom e é benigno. Sua bondade, ela vem da sua benignidade, vem da sua essência, sabe? De querer o bem a nós e não o nosso mal. Vem dele não ter malignidade em si, querendo fazer bondade. Não. E Jó chamou Deus de cruel. Quantas vezes, talvez, você ou eu, com as nossas atitudes e as nossas falas, nós estejamos dizendo para nós mesmos, para o Senhor, para as pessoas próximas a nós, que nós consideramos o Senhor mal. Que isso? Que blasfêmia! Esse texto, capítulo 31, encerra a alternância entre as acusações dos amigos, que eu creio, falei isso lá em O Evangelho de Jó, que eu creio que eles queriam mesmo de fato ajudar, porque o texto nos mostra que eles viajaram cada um de um lugar, fizeram um acordo para ir até Jó, ficaram uma semana sem falar nada, só ali quietinhos, chorando com ele, junto, apoiando. Eu vejo que inicialmente a intenção deles era boa, mas eles estavam errados. Demonstraram-se errando ao longo dessas acusações. E nessa alternância das acusações da defesa de Jó, esse texto aqui do capítulo 31, ele está encerrando isso, ok? Quando Jó argumenta a sua integridade com muitos exemplos. Sendo o primeiro deles, talvez o que seja o mais famoso, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Como é que eu vou ficar olhando para a mulher? Se eu fiz uma aliança de não pecar com os meus olhos, de não colocar os meus olhos naquilo que é mal, não que a mulher seja má em si, mas olhar com esse desejo, olhar com o desejo, isso é impureza, ok? Jesus mencionou isso, falando que adultério não é só a prática da conjunção carnal, mas só o fato de você olhar desejando sexualmente, você já está adulterando. Então, Jó sabia disso, então ele não colocava os olhos, ok. Talvez esse seja o argumento mais conhecido, né, de Jó. Mas Jó, o que ele está falando aqui? Ele vem com uma série de coisas, muitos exemplos, que eu não vou ler, senão a gente vai investir muito tempo aqui, mas vários exemplos para dizer o quê? Senhor, eu não peco. Ah, querido. Como nós agimos assim, muitas vezes. Muitas vezes.
muitas vezes, nós agimos como Adão. Versículo 33, parte A. E eu lamento muito porque algumas versões, especialmente as mais recentes, elas não traduzem se como Adão, mas traduzem se como os outros, e variantes, mas não expressa Adão. Por quê? Porque eu digo que é uma pena. Porque nós agimos como Adão. Se como Adão e cobri as minhas transgressões. Por quê? Porque Adão fez isso. Agimos como Adão numa autojustiça. Gênesis 3, 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles tentaram dar um jeito, porque constataram que haviam pecado, estavam nus. Resolveram então cobrir a sua vergonha, fazendo roupinhas, aventais, com a folha de uma árvore, de uma figueira, tentando cobrir a nudez. Nós agimos como Adão nessa autojustiça. Queremos arrumar formas, meios de nos tirar a culpa pelo nosso pecado. Tentamos ser salvos, buscando meios para isso. Tentando limpar nossa ficha com atitudes. Quer ver um exemplo? Eu vou participar do culto porque eu vou ouvir aqui esse louvor, consciente de que você pecou. Mas aí você tenta se justificar ouvindo louvor. Senhor, eu me lembro de mim, que lá por idos de 2003, no máximo 2005, eu lembro que eu criei uma letra de uma música tentando me justificar do meu pecado da pornografia, da masturbação. E eu criei uma música que dizia mais ou menos assim: quero te honrar, Senhor, te oferecer tudo o que sou, te oferecer a minha vida, minhas canções, mas eu sei que sou, talvez esteja faltando algum verso assim, mas eu sei que sou falho, pecador, tão carente da tua graça e amor. Purifica a minha vida, purifica o meu coração, lava o meu interior com o teu sangue precioso, que desceu naquela cruz para os meus pecados e me trouxe perdão. Purifica a minha vida, purifica a minha vida, purifica o meu coração, pelo poder da tua palavra, que me traz direção, pois o meu desejo porque eu te amo. Aí ficava repetindo: te amo, te amo, te amo, porque eu te adoro, te adoro, te adoro, porque nananana. Aí eu cantava essa música. Pronto, estou justificado do meu pecado. Ou então se engajar um pouco mais no serviço, na obra, na igreja, para você se justificar do seu pecado. Ou o que mais? Agimos como Adão no afastamento de Deus. Gênesis 3, 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se
Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Quando Deus chega, onde estava Adão? Escondido. E detalhe, Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim. O que Deus mandou Adão fazer em relação ao jardim? Deus formou o homem e o plantou lá no jardim. Quando plantou o homem no jardim, e eu pessoalmente, pelo texto, Gênesis 2,15, me dá a entender que Adão foi formado fora do jardim, ok? Mas Deus tomou ele e o plantou dentro do jardim. Que Deus manda, quando plantou lá, a ele cuidar e guardar do jardim. E dá instrução para que ele comesse das árvores, dos frutos das árvores, menos de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão se escondeu atrás daquilo que Deus mandou ele cuidar e que também servia de alimento para ele e para Eva. Muitas vezes, nós queremos nos afastar de Deus, nos escondendo atrás daquilo que Deus nos deu para cuidar. Talvez você está me assistindo agora, jogando a sujeira para debaixo do tapete, se escondendo atrás do cuidado do seu casamento, se escondendo atrás do cuidado dos seus filhos, se escondendo atrás do seu ministério. Se escondendo atrás do cuidado da sua saúde, do seu trabalho lícito, honesto, que glorifica a Deus e serve para o seu cuidado, da sua casa, e também para que você possa suprir aquele que precisa, cooperar com aquele que precisa, e também para sustento da obra missionária, da obra de Deus. Você se esconde atrás disso. Atrás de qual árvore do jardim você se esconde? De Deus, por causa do seu pecado. E quando Deus pergunta onde ele está, ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim. Ou seja, Deus não mandou ele cuidar do jardim e guardar? E talvez, no meio do cuidado dessas coisas, Deus está falando com você. Você está lá fazendo aquilo que você deveria cuidar de verdade, porque Deus te deu como tarefa para você cuidar, mas você está fugindo de Deus, se afastando de Deus, escondido atrás disso, e às vezes, muitas vezes, Deus está bradando ao teu coração: filho, volta! Filho, volta! Onde você está? Estou sentindo falta de você. Onde você está, filha? Cadê você? E você escuta o Senhor ecoando, bradando no teu coração, mas você resiste à voz do Espírito Santo te chamando: vem para mim, cadê você? Aí você de lá mesmo, no jardim, onde Deus mandou você cuidar, você está longe de Deus, mas você está escutando o Senhor te chamar. E exatamente por isso você se esconde, porque você está com medo do seu pecado, de Deus, por causa do seu pecado. Nós somos como Adão, agimos como ele, na transferência da responsabilidade. Gênesis 3, 11 a 13. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu?
comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Adão, o que ele fez? Ele botou a culpa em Eva? Num primeiro olhar, ele culpou a Eva. Mas quando ele diz, a minha mulher me deu e eu comi, seria uma coisa. A mulher que tu me deste, Deus, a culpa é do Senhor. Sabe? Nós agimos assim. Quantas vezes eu não agi assim? E, olhando aqui para o nosso texto de Jó, era como se Jó estivesse dizendo, alguma vez escondi meu pecado como os outros fazem? Como Adão fez? Ou encobri a minha culpa por ter receio do que as pessoas iam dizer? Ou me recusei a reconhecer meus erros por temer o falatório dos vizinhos? Nunca. Você sabe muito bem que não. Ah, se alguém me ouvisse, apresentarei minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que os meus inimigos façam acusação por escrito. Quando ele diz aqui, escrevam no livro, né? Todos são convidados a ler a minha defesa. Vou escrever, porque ele diz aqui levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. Todos são convidados a ler minha defesa. Vou escrevê-la num cartaz e carregá-lo pela cidade. Estou preparado para prestar contas de tudo o que fiz a toda e qualquer pessoa que me pedir. E aí, o versículos 1 a 3 do capítulo seguinte, categoricamente a Bíblia afirma que Jó estava justificando a si mesmo. Ele era servo de Deus? Era. Mas estava jogando a sujeira para debaixo do tapete. Jogamos a sujeira para debaixo do tapete quando, versículo 33, vou chamar de parte B, quando nós criamos situações para esconder o pecado. Quando diz assim, se com Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, no meu íntimo. Eu tô aqui de casaco, é como se eu tivesse escondido aqui, pegar a caneta, né? Como se eu tivesse pego o pecado e vou esconder aqui, ó. Escondi, claro que eu não tô botando no lado do coração, só por causa do microfone que tá no lado oposto. Mas escondi aqui no meu céu, no meu íntimo. Tá aqui, ó. Eu tomei atitudes, eu criei uma situação para deliberadamente eu ocultar o meu pecado. Ó. Tá aqui, ó, quietinho, escondido. Ó. É você criar situações para ocultar o seu pecado. É eu criar situações para ocultar o pecado. Versículo 34, eu vejo aqui de que nós jogamos a sujeira para debaixo do tapete quando nós ficamos calados com os nossos medos. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. E eu me calei e não saí da porta. Na verdade, aqui ele perguntando, né? Olha, se eu fosse como Adão e cobrindo, porque eu temia a multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta, então nós ficamos calados com medos, com medo, com medos. Medo de algumas situações que acabam se tornando medos para nós. E aí nós ficamos calados e não confessamos o pecado.
nós jogamos a sujeira para debaixo do tapete quando nos envolvemos de Deus. Ai, Senhor, usando frases prontas. Quando ele fala que é assim, versículo 35. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e o que o meu adversário escreva no livro. É como se ele dissesse assim: Deus conhece o meu coração, que o Todo-Poderoso me responda se eu estou em pecado. Deus é que conhece o meu coração. Deus é minha testemunha. Ou então, Deus sabe que sou pó. Para de jogar sujeira para debaixo do tapete. Para com isso, que isso é vergonha, isso é feio. Sabe, é feio. Pior do que você apresentar nominalmente seu pecado a Deus em oração é chegar no fim da vida e passar a eternidade longe de Deus. Para com isso. Nós também jogamos a sujeira para debaixo do tapete quando envolvemos terceiros, achando que porque outras pessoas sabem, nós estamos imunes. É o seguinte, eu peguei a caneta, ok? E tá aqui a caneta. Escondi a caneta debaixo do casaco. A caneta não era minha. Mas a câmera aqui do celular tá me vendo. Olha, eu escondi a caneta aqui no meu casaco, mas isso está gravado no vídeo, publicado lá no YouTube. Todo mundo que assistiu o vídeo viu que eu peguei, ué. E segue a vida. Eu não... É um pecado escondido, mas fulano sabe. Eu tô nesse pecado, mas minha esposa sabe. Meu marido sabe. Meus pais sabem. Meus filhos sabem. Meu irmão, minha irmã sabe. Meu pastor sabe. Olha, eu estou fazendo tal coisa no trabalho, mas o colega do trabalho lá, o fulano sabe. E nós estamos jogando a sujeira para debaixo do tapete. Nós envolvemos terceiros achando que por outros saberem nós estamos imunes. É o que Jó diz aqui, ó. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa, o número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Tô aqui, ó, para mostrar para todo mundo. Nós precisamos parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas como? Como resolver essa questão? Eu vejo isso no exemplo de Adão. Por quê? Porque Adão, nós vemos aqui o caso de Adão, que quando Adão pecou, Deus lhe proveu a justificação de Adão e Eva com o que ele fez, apontando para a justificação da humanidade, o que ele já havia proposto desde a fundação do mundo. É a justificação em Cristo Jesus. Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, apontando para Cristo, lembra o Filho do Altíssimo gerado no ventre da mulher, cuja vida engrandecia o seu Senhor? Esta te ferirá, essa semente, que é Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali já estava indicando que ele traria aquele que derrotaria, desfaria as obras do diabo, derrotaria
o diabo triunfaria dele naquela cruz. E porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pôde ali então rasgar a cédula de dívida que era contra nós e triunfar sobre todo o principado, potestade, poder das trevas. Versículo 21 diz assim também em Gênesis 3: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher não aventais de folha de figueira. O avental cobria só parte e não cobria totalmente. E porque quando as folhas elas secassem e murchassem, você entendendo? Não tinha como se cobrir e não se cobrir todo. Deus fez túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia não fala que animal que o Senhor matou, tirou a vida para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Mas ali já estava indicado que Deus enviaria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Deus, vindo na pessoa de Jesus, estava se reconciliando comigo, com você, por meio do sacrifício de Jesus. E então, essa veste do sacrifício de Jesus é que pode cobrir o nosso pecado. Nós não precisamos ficar escondendo o pecado debaixo do tapete. Então, nós precisamos ir a Cristo em confissão de nossos pecados e confiança de justificação pela fé. 1 João 1, 8 ao capítulo 2, verso 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nele, em Cristo, o segundo homem, o último Adão, haverá vida eterna. Ressurreição, 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículos 45 e 47 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, a nova raça da humanidade, é do céu. Porque, como igreja, discípulos de Cristo, nós somos seu corpo. O primeiro Adão pecou e o último Adão somos nós, em Cristo. Não joga sujeira para debaixo do tapete. Arrependa-se, confesse o seu pecado em oração, abandone-o e peça a capacitação do Espírito Santo para não voltar a pecar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.